Todos nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido nacional, tem uma importância muito grande no cenário da sociedade civil brasileira. Porque é realmente a OAB a provedora de todos os direitos da cidadania. Somos nós, advogados, são vocês, advogados, são vocês, futuros advogados, que sempre estão militando na linha de frente, na vanguarda, na defesa dos interesses da cidadania brasileira. Nós temos uma história já escrita na política brasileira. E, portanto, todos nós temos a obrigação de acompanhar muito de perto todas essas questões. Evidentemente que a advocacia é quem defende os postulados constitucionais. A OAB, ela vem desempenhando há muitos anos um papel muito importante. Acentuou-se muito essa importância a partir da Constituição Federal de 1988, aonde se tornou obrigatória a presença de advogado na administração da justiça. Portanto, somos nós quem representamos com legitimidade uma parte dentro do processo, no tripé com a magistratura e com o Ministério Público. É verdade que hoje o advogado não só é indispensável na administração da justiça, mas ele também é inviolável no exercício dessa nobre função. Que embora nós tenhamos um ministério privado, nós prestamos serviço de caráter público, prestamos serviço na defesa dos interesses do cidadão. O Brasil, evidentemente, que ao longo dessa história republicana, a partir da nossa proclamação da República no século retrasado, nós íamos acentuadamente crescendo, e um dos grandes fatores de crescimento dentro do contexto do país foi o crescimento da política, sobretudo a partir do ano de 1930, quando se acentuaram os confrontos políticos no país. Em 1932 tivemos a Revolução Constitucionalista, e aí esteve presente, né, na defesa do Estado de São Paulo, na defesa da legalidade defendida pela cidadania paulista, né, a participação muito efetiva do advogado. E nós todos, né, sabemos hoje, depois de 80 e tantos anos de Revolução Constitucionalista, né, que foi germinada naquela ocasião, né, a luta pelos direitos do cidadão. São Paulo sempre foi a máquina que impulsiona esse país. Nós temos hoje, vocês têm a noção, de que são 141 milhões de eleitores habilitados a votarem nessas eleições de 2014, sendo que aproximadamente 35 milhões de eleitores representam o contingente no estado de São Paulo. É uma magnitude muito excepcional, porque nós temos aproximadamente 400 zonas eleitorais no estado de São Paulo. Significa dizer que nós temos 400 juízes especializados atuando para a justiça eleitoral. Portanto, essa questão é de muita importância. Eu quero deixar aqui uma saudação muito especial a um jovem advogado que vem se revelando muito na área do direito eleitoral, que é o doutor Leandro Nava, que tem atuado bastante. Eu, quando presidente da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da OAB de São Paulo, na gestão anterior, presidida pelo presidente Durso, tive o prazer de contar com seus préstimos na comissão. Portanto, eu quero deixar registrado a sua presença aqui e dizer que sempre é uma alegria reencontrá-lo, Leandro. Nós sempre falamos na soberania popular, sempre falamos que essa Constituição de 88 é a Constituição cidadã.
e que essa Constituição trouxe um pressuposto dentro do campo da ciência política, dentro do campo do direito eleitoral, muito importante, que é o princípio exercido pela soberania popular. Portanto, os cargos eletivos, os mandatos eletivos, né, nas eleições, são supridos através da soberania popular. Quem escolhe é o povo. É a expressão da livre vontade do povo dentro daquela ideia do famosíssimo brocardo latino, não é? Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Portanto, o Brasil trouxe ao bojo da Constituição Federal a questão principal sobre o voto, que é o principal instrumento da cidadania no campo do direito eleitoral, no campo da ciência política, no campo do direito constitucional. É o voto direto, secreto, igual para todos. Portanto, ele tem uma garantia excepcional, porque todo o voto é igual para todo o eleitor. Copiando ou talvez fazendo uma analogia da cláusula prevista na Constituição norte-americana, em que Thomas Jefferson colocou o princípio da igualdade do voto, e aonde ele qualificou como one man, one voto, um homem e um voto. Portanto, essas questões iniciais sobre ciência política, direito eleitoral, e a ciência política que nós temos como uma atividade de reflexão, e a política tratando como atividade de competição. Quer dizer, na política se compete para se atingir o apogeu do processo eleitoral, e sempre lembrando que eu costumo dizer e falo com muita convicção, né, que no direito eleitoral, que nas eleições não tem vice-campeão. Nas eleições tem o ganhador, o vencedor. O segundo colocado, ele não tem muito significado ainda no direito brasileiro. Talvez essa figura, vocês vão perceber ao longo da palestra, que eu vou comentar alguma coisa da figura do vencido no processo eleitoral, o segundo colocado, mas, na verdade, quem tem as honras, as glórias do processo eleitoral é sempre aquele que recebe a medalha de ouro. A medalha de prata não é entregue para nenhum candidato, porque, na verdade, não existe o segundo colocado como uma qualificação de resultado. Todos vocês, na maioria, jovens advogados, e eu quero dizer para todos os presentes que essa alegria de ver a Casa da Cidadania, a Casa do Advogado lotado, me transferem para há uns 3, 4 anos atrás, quando eu fui convidado pelo Dr. Humberto para fazer uma palestra num domingo de manhã aqui nessa sala. E eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque o palestrante ele sempre tem a preocupação de ter uma excelência no auditório de participantes da palestra. E naquela oportunidade me foi proposto e eu desenvolvi um tema que é importante porque eu tenho conhecimento, porque eu comecei muito jovem advogando no direito eleitoral. Quando ainda aqui no nosso país nós muito pouco conhecíamos algo sobre o direito eleitoral, e eu desenvolvi um tema, o direito político, eleitoral e partidário como novo mercado de trabalho para a advocacia. E vim falar aqui sobre as minhas experiências. Confesso que eu não montei nada de substancial, eu não quis nem preparar uma aula, fiz um roteirozinho, talvez enfocado na minha experiência profissional de muito cedo na advocacia ter iniciado a minha execução de serviço no campo da justiça eleitoral. E, para minha surpresa, naquele dia, quando eu chegava aqui, num domingo chuvoso, eu chegava na porta da nossa sede central,
eu encontrei com um jovem assessor do Departamento de Cultura e perguntei para ele como é que estava a frequência da palestra. Ele falou: doutor, por incrível que pareça, você não vai acreditar, mas o plenário está lotado, não cabe mais ninguém. E foi feito lá uma pesquisa com os ouvintes daquela palestra, e essa palestra acabou sendo uma das palestras, a palestra mais bem avaliada naquele ano. Talvez fruto de eu ter sido muito feliz, de ter conseguido transmitir para aquela plateia essa ideia inovadora, né, que hoje qualquer candidato, para ter um sucesso no resultado das eleições, certamente ele tem que contar com a participação no quadro dos seus assessores de pelo menos um advogado. E eu fico aqui também muito feliz de falar para vocês, porque nós temos aqui um grande advogado, que inclusive morou nos Estados Unidos da América, e que eu carinhosamente chamo de Vadão, que já disputou o processo eleitoral, mas certa ocasião ele me mostrou a qualidade da advocacia, né, no estado de São Paulo. E ele havia sido indeferido porque ele estava com uma indumentária de terno, mas ele usava como um homem do interior de São Paulo, né, um caipira, como nós dizemos, né, de chapéu. E houve um indeferimento da candidatura dele em razão da foto que ia constar na urna, ele está portando o chapéu. E ele foi iniciar a sustentação oral que ele fez em causa própria, e para a alegria dos advogados e espanto dos juízes, ele começou falando sobre a Constituição norte-americana em inglês, né? E tenho a impressão que naquele dia, né, muitos daqueles advogados que atuam lá na Justiça Eleitoral não conhecia. O Vadão, nosso amigo, que está presente ali do lado esquerdo, um grande advogado, um grande amigo, um grande colega. Eu conto essa passagem porque isso... Vadão, você é sempre muito brilhante. Então, eu falo isso porque são essas questões no dia a dia. Imagine você esperando a sua vez de fazer uma sustentação oral no tribunal, vai um colega seu em causa própria, né, e faz uma sustentação, inicia a sustentação falando da Constituição da República dos Estados Unidos da América, né, comentando alguma coisa. Isso realmente é algo de muito orgulho para todos nós advogados, porque aí nós sabemos que temos pessoas qualificadas para atuar nessa área aí. Então, voltando para aquela palestra que eu havia falado para vocês, eu senti, né, que realmente a jovem guarda da advocacia está preocupada com a questão política do país, a questão da reforma política, a questão da reforma eleitoral, da questão da participação da cidadania nas eleições, e que é realmente muito importante. Eu tenho visto de perto, por exemplo, e que nós advogados fomos convocados pela Justiça Eleitoral, e que nós, advogados, como temos um preparo um pouco acima da média daqueles que atuam voluntariamente em favor da Justiça Eleitoral, nós fomos convocados para que trabalhássemos nas urnas eletrônicas instaladas nos presídios. Porque o advogado tem um pouco mais de preparo, ele tem aquela facilidade de se relacionar com o seu cliente, por exemplo, que está sob a custódia do Estado. Então, nas eleições, já agora na terceira eleição, essa agora, normalmente existe aí aproximadamente 2.000 advogados que atuam como voluntários, não recebem nada da Justiça Eleitoral, não recebem nada da Ordem dos Advogados do Brasil, recebe o orgulho de participar de um processo dessa natureza, concedendo àquele que está sob custódia do Estado a possibilidade dele exercitar o seu legítimo direito, que é o principal direito do cidadão, que é votar, porque ele ainda não tem nenhuma
condenação transitada e julgado, portanto, ele está em gozo dos seus direitos políticos. Então, essas questões são questões que enobrecem muito o advogado. E eu confesso a vocês que naquele dia eu até preferi vir sozinho e não trouxe o doutor Ricardo e não trouxe também a doutora Maria Silvia, que é uma menina, filha, que também é advogada, porque eu fiquei um pouco preocupado, pensei, puxa vida, eu já tenho tanto tempo de advocacia, eu vou chegar lá, vai ter 5 pessoas, eu vou ficar frustrado, não é? A gente contar uma história de uma vida como advogado, isso aqui. E aquilo eu até me arrependi, porque acabei não tendo oportunidade de trazer nenhum dos dois, ou os dois, para virem assistir. Mas hoje, o Ricardo veio comigo e eu confesso a todos vocês que vocês me contemplam hoje com mais uma surpresa da minha vida profissional, de ver aqui esse auditório repleto na presença de várias pessoas interessadas, de inúmeras pessoas interessadas em conhecer um pouquinho o direito eleitoral. Essa questão do Estado Democrático de Direito, que eu havia comentado anteriormente sobre a questão do direito da cidadania, é evidentemente que nós, né, vivemos um momento, e vocês mais jovens somente estão vivendo esse momento, não viveram, exceto determinadas pessoas um pouco mais adiantadas na idade, né, não viveram um momento de 64 até 1980 e qualquer coisinha, né, 90, né? Porque nós vivemos um período de exceção, e esse período de exceção foi um período onde eu comecei a advogar. Então você tinha uma dificuldade muito grande, era de ter cliente, porque às vezes você tinha um cliente, mas não tinha o que fazer, porque a propaganda eleitoral não permitia de que o candidato fosse nas emissoras de rádio e televisão, no horário reservado à propaganda gratuita, né? Falar alguma coisa, somente poderia mostrar a foto do candidato e informar abreviadamente o seu currículo. Então, o direito eleitoral caminhou realmente para uma estrutura muito grande no direito constitucional brasileiro. Porque eu costumo dizer que o direito constitucional, o direito eleitoral, ele é filho, né, da Constituição Federal, né? E é onde está germinado todas as premissas que regem os fundamentos, né, os princípios do direito eleitoral. E é realmente importante eu trocar essa ideia para vocês, antes de entrar na questão da palestra propriamente dito, porque eu tenho visto que na grande maioria das pessoas que têm se aventurado a participar do exercício profissional no campo do direito eleitoral, normalmente são jovens advogados. Eles já vêm com a ideia de que aquilo lá é uma coisa interessante a ser talhado na sua carreira profissional. E eu tive uma passagem interessante também, nas eleições de 2004, em que eu fui procurado por um jornalista do jornal Folha de São Paulo, e ele queria fazer uma entrevista comigo, e eu estava numa cidade do interior. Nesse ano estava tendo as eleições municipais. As eleições municipais realmente são as eleições para o advogado mais importante, porque é quando se cria o clima encalorado do debate, não é? As eleições gerais são eleições mais mornas, mas nas eleições municipais o confronto, não é, dos eleitores é muito maior, sobretudo nas cidades de porte médio. E o jornalista da Folha me dizia: doutor, olha, o senhor desculpe, mas eu estou aqui, o meu editor me passou um tema para mim consultá-lo, e nós fomos verificar, o senhor é um advogado mais jovem dos atuantes no Tribunal Regional Eleitoral. Mas eu quero pedir desculpa ao senhor, mas nós temos que fazer a matéria e gostaríamos de talvez quebrar um pouco as questões vinculadas à sua privacidade, à sua intimidade, no campo financeiro da advocacia. Como é que o senhor consegue ganhar dinheiro se nós temos eleições de 2 em 2 anos?
Eu fiquei um pouco preocupado, falei, puxa vida, como é que eu vou, né? De repente ele vai perguntar quanto é que eu cobro de honorários, daqui a um pouquinho ele vai perguntar quanto é o resultado financeiro do ano de eleição, e obviamente que a gente não pode falar, porque nós temos a reserva do sigilo, né, no nosso estatuto. E eu pensei e falei, olha, faz o seguinte, eu estou acabando de resolver um problema de um cliente, me ligue em 15 minutos. Eu pensei, eu já resolvi o problema. Ele me ligou e eu disse a ele, fulano, vamos fazer o seguinte, não faça a pergunta para mim. Eu vou te dar o telefone do meu escritório, você vai ligar lá, e lá tem 4 jovens advogados, todos com idade inferior a 30 anos, e eles vão te dizer como é que eles conseguem viver, exercendo a advocacia eleitoral de 2 em 2 anos, né? E você acha que você vai ter um... Não, doutor, mas o foco da questão... Não, primeiro você entrevista eles, depois nós voltamos a falar. A verdade é que fizeram uma belíssima matéria, né? E resultou, eu tenho um pedaço, esse é um pedaço da matéria, né? E aqui são os advogados, os 3 advogados que trabalham comigo, o Ricardo, a Maria Silvia e o Dr. Carlos Eduardo, né? E aí a matéria é advogados veem um campo promissor na área eleitoral. E o Ricardo disse para ele, né, e quebrou toda a possibilidade de continuar na sequência de pergunta. O Ricardo Salata destaca que a morosidade do judiciário não é frequente na justiça eleitoral. O trabalho é mais célere, né? E aqui ele quis dizer, bom, o trabalho é mais célere e a gente recebe os honorários mais rapidamente também. Então a verdade é que tem algumas características no direito eleitoral que deixa o advogado, não obstante a dificuldade muito grande de você atuar no ano de eleição. Porque como o doutor Ricardo disse, a partir do dia 5 até a data da proclamação dos resultados dos candidatos eleitos, o Tribunal Regional Eleitoral ele não tem expediente suspenso. Ele funciona todos os dias. Por exemplo, se o Brasil vai disputar o 3º lugar no sábado, né? O tribunal estará aberto. No domingo, não obstante, também estará aberto. Então, isso para o advogado, o prazo contínuo, né, ininterrupto, né, a contagem do prazo, peremptório, isso traz realmente uma grande dificuldade para o advogado, porque não para e não tem sábado e domingo para descansar. Então tem que fazer rodízio, tem que fazer plantão no escritório, é uma dificuldade muito grande, isso daí é um desgaste muito grande. Não obstante a exiguidade dos prazos. Imagine que foi julgado um recurso no plenário do Tribunal Regional Eleitoral numa sessão de sexta-feira, né? Não tem a publicação pelo Diário Oficial, a intimação da OAB, não aparece nada. Terminada a sessão, o juiz-presidente, o desembargador-presidente, proclama o resultado e declara publicado em sessão o acórdão. Então, a partir daquele momento está correndo o prazo, 24 horas, 48 horas ou 3 dias, para o advogado entrar com os recursos. Recurso de 24 horas, imagine que foi proclamado, dependendo às 22h30, o prazo de 24 horas vence no outro dia, às 22h29. Quer dizer, então isso são questões que realmente comprometem, né, o advogado. O advogado tem que ter uma equipe para trabalhar nisso, porque ele tem que estar lá, ter alguém para acompanhar. Eu não preciso fazer a sustentação oral nesse processo, mas ele precisa ter alguém lá para acompanhar, porque a inclusão desse processo no sistema de informatização, ele demora um pouco, e às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, e aí você vai ficar sabendo no outro dia, às 10 da manhã, e o seu prazo é às 10 da noite. Então é tudo muito, muito complicado essa questão. Um recurso especial, você tem que viabilizar o recurso especial em 3 dias. Quer dizer, imagine que no processo comum nós temos o elástico tempo de 15 dias, na Justiça Eleitoral, somente 3 dias. Se você tiver que pré-questionar a matéria que você vai viabilizar o recurso especial, você, às vezes, dependendo da matéria, e eu não quero aqui discutir muito direito material, você tem 24 horas para embargar.
Quer dizer, então é muito complicado essa questão do advogado. Mas eu acho que tudo isso é muito compensador, muito recompensa essa atividade do advogado. Eu tive a alegria nas eleições de 1998, peço desculpa para vocês, eu confundo um pouco, porque 88 foi a promulgação da Constituição, e 98 foi a primeira eleição regida pela atual Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, que é a lei que dá as principais diretrizes dentro do processo eleitoral. E naquela época, em 1998, eu advogava para um candidato a governador aqui em São Paulo, e tive um problema de uso pelo candidato da rede mundial de computadores, e ele fez uma propaganda ali, e o tribunal disse, olha, a propaganda na internet não pode. Veja que em 1998 nós estávamos começando aqui no Brasil a grande explosão da internet. Mas era, lógico, uma dificuldade muito grande. Você, para acessar a internet, você tinha, os mais velhos vão lembrar disso, tinha que discar para a provedora, e a provedora demorava meia hora para disponibilizar o serviço da internet no seu computador. Então era uma loucura muito grande isso daí, mas a internet era aquele foco mais importante da tecnologia naquele momento. E o meu candidato, muito indisciplinado, achava que a instantaneidade da rede mundial de computadores traria um resultado para ele. Ele consultou os assessores, né, e recomendaram, e ele colocou lá. Bom, o tribunal, logo em seguida, obviamente, provocado por uma representação de um adversário, suspendeu essa propaganda, pediu para ele tirar no ar, e continuou a discussão para saber se era legal ou ilegal essa propaganda, e ela estava fora do ar. Eu fui defender, e defendia que não, nós não tínhamos regulamentação, isso aqui. Bom, aqui nos juízes auxiliares, o meu candidato recebeu uma multa naquela oportunidade de 80 mil FIRs, era algo em torno de 100 mil reais, em 1998. Eu recorri, um esforço terrível, e esse recurso era o recurso em 24 horas, porque tratava de propaganda, e na matéria de propaganda eleitoral o prazo é de 24 horas. Fui ao tribunal, o José Reinaldo, juiz, representante da classe dos advogados no TRE, depois de muitos debates, ele disse para mim que eu tinha vencido uma parte do debate, que ele tinha se convencido em reduzir em 10 mil reais a multa. Eu disse, olha, mas tá bom, né? Porque no primeiro momento eu fiquei sem o programa e ainda levei 80 mil FIRs de multa. Mas eu não fiquei muito conformado e acabei recorrendo, dizendo para o TSE e afirmando no recurso de que não ainda existia no direito eleitoral brasileiro qualquer regulamentação para o uso da rede mundial de computadores na propaganda. Nós não tínhamos, porque ela era muito nova e a lei tinha sido aprovada um ano antes, não tinha esse foco. Para a minha alegria, por ocasião do julgamento, lá no tribunal, fiquei sabendo que seria o primeiro julgamento de casos de propaganda eleitoral no Brasil com o uso da internet. E conseguimos ganhar, e o relator, o falecido ministro Maurício Correia, entendeu que não existia previsão legal no direito brasileiro para a imposição de multa em propaganda divulgada na rede mundial de computadores. Tudo isso é que traz a grande alegria para o advogado, porque tudo isso é muito rápido. Vamos dizer que eu estivesse atuando no direito comum, talvez eu não tivesse definido ainda essa questão. Mas essa questão no direito eleitoral, nas eleições de outubro de 98, foi decidida no Tribunal Superior Eleitoral em 7 de outubro de 99, um ano depois. Já estava decidida a matéria e o meu candidato, obviamente, ficou dispensado de pagar aquela multa de 70 mil UFIRs naquela oportunidade. Passado esse tempo, começamos a debater aqui, e o doutor Rubens Aprobato Machado, numa inovadora medida, criou dentro da OAB de São Paulo o primeiro núcleo no Brasil de direito político eleitoral. E nós começamos a aprofundar os estudos, começamos a tentar melhorar a questão
da lei eleitoral, essa lei 9.504, né, que passou por diversas modificações, passou pela 9.840, que trouxe ao bojo do processo eleitoral a vedação da captação ilícita do sufrágio, a compra do voto, o uso do dinheiro, do abuso econômico, do poder econômico nas eleições, trouxe algumas leis para adaptar ao modernismo do processo eletrônico a questão da urna eletrônica, dos sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral como segurança, né, dos dados que a Justiça Eleitoral recebe e são processados lá para o Tribunal Superior Eleitoral, sempre lembrando a vocês que existe, às vezes, alguma confusão e que a rede do Tribunal Superior Eleitoral que retransmite os dados de todo o processo eleitoral no Brasil, ele é feito através de um canal separado, através de uma rede separada, que é uma intranet. E eles não usam, nenhuma hipótese, a internet. Tem muita gente que diz, não, houve um problema, um hacker entrou na internet. Não é na internet, é na rede privativa do tribunal, que é uma rede denominada de internet. E aí nós passamos a apresentar algumas sugestões, e aí o doutor Carlos Miguel Aidar acabou assumindo e criou a primeira comissão de direito eleitoral no país. Então nós tivemos uma edição em 2006 da Lei 11.300, uma lei importante que ela sempre visou evitar a entrada do dinheiro na campanha eleitoral. Que realmente, o doutor Ricardo é expert nisso, ele fala que num dos tópicos da palestra dele, e vocês qualquer hora convidam ele para vir aqui, que vocês vão gostar, um dos tópicos importantes, a prática do abuso do poder econômico nas eleições. O que aconteceu? Nessa Lei 11.300 foi extirpado a possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral, aonde havia a prática do abuso, pelos outdoor. Não podia mais. Porque, lógico, os outdoor, o que acontecia? Se fazia a distribuição, muito candidato não tem condições de comprar 5 outdoors. Os que tinham dinheiro compravam e desequilibrava a igualdade de condições de todos os candidatos. O princípio fundamental da Lei Geral das Eleições é o princípio de igualdade, é a linha horizontal de igualdade entre todos os candidatos. Nós temos que dar oportunidade a todos eles na mesma igualdade, senão não existe, não tem como haver uma disputa com lisura. E aí também exterminou, isso foi importante, se vocês se lembrarem, aquela modalidade de showmício, usando artistas nos comícios, e o candidato passou a não falar mais das suas propostas e ficava somente a cargo dos artistas, né, a apresentação do comício, que se tornou showmício, e a partir das eleições de 2006 isso foi extirpado, e hoje nós estamos vendo que foi uma lei benéfica para a cidadania, porque ninguém mais cogita na realização de show, né, e que realmente desequilibrava, porque o povo ia assistir o show, mas, né, não ouvia as propostas do candidato, que é sempre muito importante nós, eleitores, saber qual é a posição do candidato em relação a determinados pontos da sua gestão. Passou, veio uma lei em 12.034, 2009, uma reforma política, e nós aqui da OAB também fizemos um grande seminário, naquela ocasião tinha 400 pessoas na Câmara Municipal, trouxemos o deputado Flávio Dino e fizemos um debate muito grande com a lei 12.034. Essa mudou radicalmente o cenário do processo eleitoral e encaixou a possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral na internet. A partir somente da eleição de 2010 é que surgiu a possibilidade de se fazer a campanha, usar o site. Tal. Evidentemente que vedado o uso de qualquer, né, site, qualquer provedora de caráter oficial da administração pública, né? Sempre particular, e não se pode utilizar propaganda paga na internet. Então nós percebemos que o caminho é extirpar o poder econômico do processo, o abuso do poder econômico no processo eleitoral. Mas voltando lá na época do Dr. Rubens, né, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande, nós da OAB, com a relação do tema que nós vamos começar a falar, que é sobre a reforma política.
Naquela ocasião, nós fizemos um grande encontro aqui, nesse plenário, e conseguimos trazer 2 deputados federais integrantes da Comissão de Reforma Política da Câmara Federal. O presidente, naquela época, era o deputado Alexandre Cardoso, e o relator é o deputado Ronaldo Caiado. Eles vieram aqui, nós fizemos um grande debate, ficamos 1 dia e meio aqui debatendo. E naquela ocasião, eu me lembro que o deputado Aloysio Nunes Ferreira Filho tinha cogitado na questão de se aprofundar o estudo sobre o sistema público de financiamento de campanha eleitoral, financiamento público de campanha eleitoral. E nós debatemos, mas naquela ocasião, em 2001, nós debatemos muito a questão da fidelidade partidária, a questão da extinção das coligações, a questão da cláusula de barreira, que isso tinha sido acolhida a inconstitucionalidade do dispositivo que nós temos na lei, na cláusula de barreira, mas isso é uma questão importante, porque nós temos que delimitar o número de partidos aqui no Brasil, porque não há mais como continuar, né, essas 32 agremiações a disputar o processo eleitoral. E vejam que são 32 agremiações no Brasil, mas nós só temos 11 candidatos a presidente da República. Quer dizer que esses partidos políticos, eles servem de sustentação para os demais partidos, para ampliar o horário eleitoral. E isso tudo acaba transitando dinheiro nessas histórias. Então, eu acho que nós deveríamos pensar um pouco nessa questão. Debatemos essa questão do financiamento público, e desde aquela ocasião eu venho falando que nós precisamos regulamentar a questão da desincompatibilização do candidato à reeleição no Executivo. Não há mais como suportar de que o candidato a governador permaneça no exercício da função pública, não é? E de que seu secretário de Estado, para ser candidato a deputado, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes das eleições para poder disputar a eleição. Então é uma questão que nós sabemos que acaba, a experiência já me mostrou isso, que essa questão de não havendo a desincompatibilização, o titular do mandato acaba envolvendo, né, o exercício do mandato, a administração pública na sua campanha. E aí quebra o princípio de igualdade. Eu acho que nós temos que avançar. Não conseguimos avançar nada nesse aspecto, porque a Câmara Federal está se omitindo. Ela não permite que nós, advogados, nós, cidadania, vamos debater com eles lá essas questões, vamos realizar audiências públicas e cada um de vocês apresentar uma proposta, né? Cada um de vocês falarem alguma coisa do que pensa sobre essa questão. Questão que está modificada no país, né? Ninguém sabe. Voto distrital, o que é melhor, o voto distrital puro, o voto distrital misto? E a ampliação dos prazos de filiação partidária. Tudo isso em 2001. 2011, voltamos, nessa época eu presidi a Comissão de Estudos Eleitorais, fiz um grande debate lá, trouxe inúmeros juristas para conversar com os membros da comissão e fui fazer uma análise, praticamente a mesma coisa, talvez numa efervescência maior, falando sobre essa questão da suplência dos senadores, porque muitas vezes o candidato é político, mas coloca como suplente um grande empresário para poder dar sustentação financeira na campanha. Ele se elege, vai ocupar cargo no ministério, vai ocupar cargo em alguma empresa estatal e transfere a titularidade do mandato para o seu suplente, que é aquele que sustentou financeiramente a campanha. Isso daí é uma questão que nós precisamos decidir logo, porque é evidentemente que não pode mais continuar esse tipo de troca, né? Porque sempre envolvendo dinheiro no processo eleitoral, está se contaminando esse processo. Eu penso que o dinheiro no meio do processo eleitoral, ele contamina, né, as eleições. Falavam da candidatura avulsa, alguns senadores propuseram em 2011 a questão
da unificação das datas das eleições e realizarem todas as eleições num dia só e coincidir todos os mandatos. Isso eu penso que é uma loucura. Nós já tivemos em 1982 essa experiência, não foi bem aceita pela população. Eu penso que vai haver um choque, porque nós vamos tratar aí aproximadamente de 9 eleições, né? Imagine quanto será o tempo de cada eleitor votando na máquina, e você imagine a fila que vai formar para poder atender todo o eleitor no exíguo tempo das 8 às 17 horas. Mas a verdade é que o povo brasileiro não ficou muito confortado com essa questão de não haver, por parte do Poder Legislativo, uma movimentação, né, do poder para debater a questão da reforma política. E se aproveitou outros assuntos e foram, ano passado, a grande massa da população às ruas reivindicar diversos aspectos em pendência da classe política com o cidadão brasileiro. E nós vimos ali uma verdadeira comoção social, porque nós vimos o povo brasileiro exigir, né, dos políticos alguma coisa. E aí acabou tendo um reflexo mais profundo, e muitos de vocês talvez já tenham estudado essa questão, que eu acho que é um fenômeno que está afetando o direito constitucional brasileiro, porque está invadindo a área de competência do Poder Judiciário, invadindo a competência do Poder Legislativo, no que tange à intersecção dos poderes no direito, ou que seria, melhor dizendo, o ativismo judicial. E nós temos visto que o ativismo judicial no direito eleitoral está muito acentuado. Nós tivemos diversas passagens mais recentes, agora a questão dos deputados, né? O próprio Tribunal Superior Eleitoral se reúne e modifica o número de vagas de deputados federais, né, representados por diversos estados, com redução de um lado e ampliação do outro, sem nenhuma definição, por conta de uma emenda constitucional. Nós tivemos a questão da verticalização das coligações nas eleições presidenciais. Nós tivemos a questão da redução no número dos vereadores nas câmaras municipais. Vocês devem se lembrar que foi reduzido assustadoramente o número de vereadores através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, através de um julgamento de um mandado de segurança pelo Supremo Tribunal Federal. A própria fidelidade partidária, que hoje implantada no direito eleitoral brasileiro, ela é de origem do ativismo judicial, porque foi através de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que o TSE aproveitou a oportunidade e regulamentou a questão da fidelidade por resolução. Imaginem vocês que 7 ministros, né, representando o povo brasileiro, faz a legislação em nome do Congresso Nacional. E aquela bárbara ocorrência, né, cruel ocorrência que aconteceu no ano de 2010, quando o Tribunal Superior Eleitoral disse: a lei do ficha limpa terá validade nas eleições de 2010. Fechar os olhos para o artigo 16 da Constituição, que prevê a data de um ano anterior à realização das eleições para entrar em vigência qualquer lei que altere o processo eleitoral. E eu fui um dos primeiros advogados no Brasil que se levantou contra essa questão, né? Tivemos que esperar 6 meses após a data da realização das eleições para saber quem tinha sido eleito ou quem não tinha sido eleito, porque só depois foi o Supremo dizer: não, a lei não tem aplicabilidade nas eleições de 2010. Tudo isso através do ativismo judicial. Será que isso seria a negligência ou omissão do Poder Legislativo, ou seria o impulso excessivo dos tribunais sobre o direito eleitoral? A grande verdade é que tudo isso está gerando hoje, o ativismo judicial está gerando
a judicialização das eleições. Então eu quero voltar àquele tempo que eu falava, que eu advogava na justiça eleitoral e que nós não tínhamos clientes, e vir agora falar. Hoje o processo, por isso que depende do advogado do processo hoje. Qualquer movimentação que houver nas eleições, o candidato precisa ter um advogado. Por quê? Porque o processo está judicializado. Até o resultado das eleições é judicial. Porque muitas vezes o perdedor, não se conformando com o resultado, vai questionar alguns aspectos das eleições no poder judiciário. E nós temos visto que ainda temos casos aqui no estado de São Paulo que não está decidido eleições de 2012. As eleições municipais de 2012 têm inúmeros municípios e agora, recentemente, segunda-feira passada, tivemos 2 municípios no estado de São Paulo em que foram cassados os prefeitos em razão da prática de infrações nas eleições de 2012. Portanto, vejam que isso está se tornando um complicador. E o processo eleitoral, será que ele vai continuar com aquela magnífica característica do processo sumário, da celeridade processual, como o doutor Ricardo falou em 2004? Eu acredito que isso está havendo um grande comprometimento do resultado das eleições, porque a eleição se tornando subjúdice, eu tenho certeza que o candidato que foi eleito, que foi diplomado e está no exercício do mandato, ele tem sempre uma certa dificuldade de se relacionar na Câmara Municipal, porque ele não está ainda legitimado, porque o mandato dele está comprometido no Poder Judiciário. Mas a verdade é que nós fomos para as ruas, nós precisamos ver a reforma política implantada no país. Veio a presidente da República e falou, vamos fazer plebiscito, vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma reforma política. Veja que loucura tudo isso. Aí precisamos que o nosso batonier central, doutor Marcos Vinícius, presidente do Conselho Federal da OAB, fosse correndo de manhã no Palácio Planalto dizendo, olha, presidente, a senhora não pode fazer isso, porque isso vai ser um ultraje para a população brasileira, porque ela tem que ser ouvida na reforma política. A senhora não pode fazer isso daí através de plebiscito ou através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A verdade é que nós temos vistos na imprensa brasileira, e isso causou vergonha para todo brasileiro, né? Todo mundo preocupado com reforma política, e um deputado cassado exercendo o mandato, né? Sem direitos políticos, porque, obviamente, a condenação criminal gera imediatamente, é auto-aplicável, né, a suspensão dos direitos políticos, e ele, inclusive, foi se defender no dia, preso, saiu da papuda, foi lá para o Congresso Nacional. Quer dizer, isso daqui é que nós não podemos aceitar, nós temos que acabar com isso. Mas esses são os pequenos pilares. Os grandes pilares nós temos que discutir efetivamente na reforma política. Por exemplo, metade dos partidos não troca de presidente há mais de 10 anos. E aqui a Folha de São Paulo faz uma interessante comparação, por exemplo, que tem aqui. O presidente do PSC no Brasil assumiu em 1985. Ele tem 28 anos na presidência do partido. Como também tem o presidente de Uganda, há 27 anos é um ditador, lá na África. Então, isso que nós não podemos permitir que continue. Nós temos que acabar com isso. Porque se não vier uma reforma rápida, e eu estou falando com vocês que nós começamos aqui na OAB, por ocasião da implantação do Núcleo de Direito Político Eleitoral, em 1999, mas nós temos notícia que há 19 anos a discussão é sempre a mesma. Dos temas envolvidos na reforma política, nós estamos na pauta do Legislativo há 19 anos. Então nós temos que pensar um pouco mais e saber se nós temos que decidir através de uma reforma mais ampla a questão do voto facultativo, do voto obrigatório. Eu não sei. O que é melhor? Eu fui no Chile nas eleições que foram realizadas agora em novembro do ano passado, aonde o segundo turno houve a competição de 2 mulheres, Michelle Bachelet e Evelyn Matei, né? No segundo turno, não atingiu 47% de presença. Os Estados Unidos
Voto é facultativo, também tem uma dificuldade muito grande, e eles não divulgam isso, mas nunca atinge mais de 50% de comparecimento. Nós precisamos discutir isso. É viável continuar isso? Ou não é viável? Sistema público ou sistema privado? Veja que ficou agora uma questão difícil, porque praticamente já está decidida a ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que as empresas não poderão participar do processo eleitoral, não poderão fazer doações, está vedado as doações para os partidos e para os candidatos. Então, talvez, será que nós estamos caminhando para a adoção do sistema público, onde nós vamos comprometer mais ainda na política o Tesouro Nacional, porque vai custar para cada eleitor brasileiro R$7, R$1 bilhão. Será que não era mais importante aplicar isso numa universidade, aplicar isso em alguma escola, que colocar na mão de políticos novamente? Como é que vai distribuir esse dinheiro? Em campanha que eles estão prevendo que só a campanha de presidente da República aqui no Brasil vai custar mais de R$500 milhões, porque só 2 candidatos dá quase que esse valor. Como é que nós vamos imaginar? Como é que agora, porque ainda não está em vigência essa questão da suspensão dos dispositivos que possibilitam a doação financeira pelas empresas, mas como é que quem vai sustentar? Porque é evidentemente que todo doador ele tem um interesse dentro do campo da administração. Não é possível, eu não consigo imaginar que alguém esteja interessado em valorizar um candidato se não tiver nada em troca. Isso é uma coisa que eu não consigo enxergar ainda. E aqui no Brasil nós temos uma característica que a norma eleitoral ela é preparada pelo próprio destinatário da lei. Né? O próprio deputado é quem vota a lei, e ele vota dentro dos seus interesses. Quer dizer, isso já se começa, né, o regime legislado, né, do direito eleitoral favorecendo a classe política. Então nós vamos falar da lista de candidatos nas eleições proporcionais indicado pelos partidos, né? Então vamos extinguir a proporcional, o sistema de representação proporcional está esgarçado, tá? Mas nós precisamos debater isso aí. Nós precisamos ver os exemplos do mundo, né? Porque será que aqui no Brasil vai dar certo isso? Será que é correto isso no Brasil? Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, uma questão que me choca muito. São 513 deputados, 140 milhões de eleitores, se divide 140 milhões por 513, nós vamos ter o quociente eleitoral do voto distrital. Quer dizer, São Paulo com 30 e tantos, de 70 deputados federais, nós vamos para 110. Tem estado que não vai conseguir cumprir o quociente, porque o quociente é de 320, tem estado no Brasil que tem 270 mil eleitores. Quer dizer, há o interesse dos outros estados em implantarem isso? Lógico que não, porque vai favorecer São Paulo. Nós pagamos um preço muito caro por isso. A nossa representatividade na Câmara Federal está defasada. Nós só temos 70 deputados quando nós deveríamos ter 110 deputados aproximadamente. Então isso daí nós temos que estudar, essa cláusula de desempenho dos partidos políticos. Quer dizer, o partido político ele tem um financiamento público já imediato, que é o uso do horário nas emissoras de rádio e televisão, e que nós pagamos através da compensação fiscal. Porque o horário que é usado, eles são compensados no pagamento do imposto de renda. Quer dizer, e o fundo partidário. Então nós temos questão de pensar, não vamos permitir que todos os partidos, pequenos partidos, atuem individualmente, mas podemos pensar que diversos partidos pequenos atuem numa federação de partidos, que forme uma grande federação, que será um meio de se viabilizar para participar do processo legislativo. As eleições, a extinção das coligações, eu falei agora há pouco. Quer dizer, tem partido aí que só está sobrevivendo em razão do recebimento do fundo partidário, e esse mês, se não me engano, aí o tribunal vai distribuir 26 milhões de reais no Brasil, nos fundos partidários. Quer imaginar, mais ou menos, vai dar aí em torno de 300 e poucos milhões, né, no ano. O ano passado foi 360 milhões de reais. Distribuído para todos os partidos. Nós temos que pensar isso aí. Já falei para vocês a desincompatibilização do chefe do Executivo na reeleição. Falei para vocês
rapidamente, mas agora eu quero acentuar, a implantação de uma penalidade para aquele candidato que for nos programas de rádio e televisão, no comício, para você pessoalmente, e fizer o discurso inverídico, prometer que ele vai construir uma ponte da Imigrantes até Guarujá, não é? E aí no fim do mandato dele não faz nada e também não tem nenhuma penalidade. Será que nós não poderíamos pensar que haveria de se criar uma penalidade, talvez uma inelegibilidade para os próximos 8 anos, findo aquele mandato, se ele não cumprir a promessa? E exigir que não só o executivo, mas o candidato legislativo apresentasse no seu pedido de registro as suas metas de atuação no exercício do mandato? O RICAL. Nós tivemos aqui, há 8 anos atrás, uma proposta muito rápida no Congresso Nacional e foi arquivado a proposta de desconstituição do mandato eletivo pelo poder desconstituinte de caráter popular. Eu penso que nós somos os grandes atores do processo eleitoral, nós que escolhemos. Porque não é o próprio eleitor quem desconstitui o mandato. Prometeu alguma coisa, não cumpriu, o próprio eleitor promove isso. Volta às urnas e fala, não quero que continue, escolhe um outro. Agora, não podemos mais continuar com legislação oriunda do processo de exceção, aonde hoje virou uma mercadoria, virou mercantilização o exercício de mandato, porque o chefe do executivo é quem comanda o poder legislativo. Não obstante ele não fazer a maioria nas eleições, ele consegue, por outras maneiras, fazer a maioria na Câmara. E se o vereador não consegue, não quer atuar a favor da base aliada, ele imediatamente é cassado. Porque eles inventam alguma coisa, falta de decoro, uma coisa totalmente subjetiva aqui no direito brasileiro, no direito municipal, no direito parlamentar. Nós não temos uma definição de decoro. O que é decoro? Nós não sabemos. E ele quebrou o decoro. Por quê? Porque ele estava tomando um copo de cerveja às 11 horas da madrugada, né? Um pouco mais acentuadamente sob efeito de álcool, e viram lá 2 ou 3 testemunhos e caça o vereador. E a soberania popular, como é que faz? Quem votou no vereador? Fica despido dessa soberania popular, sem nenhuma participação no processo? Então eu penso que todas essas questões da reforma política nós teríamos que pensar. Lamentavelmente, no ano de 2013, que essa reforma tem que ser discutida nos anos em que nós não temos eleições, para poder se viabilizar a Câmara Federal, se viabilizar as bancadas, né, sem o comprometimento de ter eleições ou isso e aquilo, mas eu penso que é de fundamental importância esta questão que nós estamos propensos a participar, embora não tivéssemos ainda sido convidados, né, a participar desse processo importante para que todos nós conseguimos avançar a nível constitucional nos nossos direitos. O doutor Ricardo fez uma referência, eu sou eu sou consultor da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do Conselho Federal. E lá nós temos reunido constantemente e temos debatido essas cláusulas. Sobretudo essa cláusula do recalque, eu acho que nós devemos trazer, porque essa já está arquivada, nós temos que trazer novamente ao bojo do processo legislativo na Câmara Federal para iniciarmos um grande debate. E eu dizia outro dia numa reunião, por que nós temos 70 deputados federais aqui em São Paulo? Por que nós não dividimos os 70 deputados em 70 micro-regiões e cada deputado de São Paulo será responsável por uma micro-região e fazer o debate oficial pela Câmara Federal e debater conosco essa questão das propostas e cada um trazendo? Eu acho que nós poderíamos compilar dados para trazer isso e nós avançarmos nesse processo. Porque se não fizermos isso e ficar dependendo,
da Câmara Federal, eu tenho certeza que vai continuar isso daí e vai ampliar essa questão do ativismo judicial. Que eu acho que não é certo. Veja, nós elegemos uma Assembleia Nacional Constituinte, foi convocada, preparou uma carta política, foi promulgada, está em vigência. E hoje, havendo um confronto entre os poderes, né, um avançando dentro da competência do outro, para se discutir questões de interesse da população, da cidadania, do país, da nação. Então eu fico realmente muito preocupado, porque nós, nesse período, e de um ano para cá, sobretudo de junho para cá, não obstante a grande manifestação popular, nós não tivemos nenhum estudo ou nenhuma proposta a respeito da reforma política. E eu venho aqui dizer, e lamento, porque eu não tenho muito o que debater com vocês. Porque essas propostas são nossas aqui, de advogado, você estudando, você criando, você imaginando como é que é, você copiando alguma coisa do direito comparado, mas a verdade é que a Câmara Federal não apresentou até hoje nenhuma proposta, nenhum plano de reforma. Não é? E aí, né, novamente, incidindo num grande erro, põe açúcar para mim, vieram com uma reforma eleitoral para as eleições de 2014, cuja lei foi promulgada pela excelentíssima Presidente da República no dia 11 de dezembro de 2013. Portanto, dentro daquele prazo dos 12 meses ou de um ano da data da realização das eleições. Ficou um entrave. Vai vigir a lei e vai ter aplicabilidade nas eleições de 2014? Todo mundo dizia, Câmara Federal, não, imagine, nós votamos a lei de afogadilho, trabalhamos até de madrugada, no mês de dezembro. Por que eles não trabalharam no mês de setembro? Ou até dia 7 de outubro, que seria 6 de outubro, seria a data fatal. Não fizeram isso. Somente agora, na última ou na penúltima sessão ordinária do Tribunal Superior Eleitoral, para atender uma consulta de um deputado federal, o tribunal respondeu por 4-3, que não será aplicada a lei 12.891 nas eleições de 2014. Imagine nós, advogados de candidatos. Aí o candidato vem perguntar para você, como é que é essa questão? Eu posso substituir alguém da minha confiança no curso da campanha eleitoral até que dia? Na lei aprovada agora é 20 dias, mas vai vigir? Não vai vigir? Não sabemos. Contratação, né? Limitação na contratação de pessoal na campanha eleitoral. Eles estão limitando agora a contratação num determinado percentual, tendo como referência o número de eleitores no município. Uma coisa complicada, porque isso daqui envolve um controle maior da Justiça Eleitoral, sobretudo no pagamento dos salários desses participantes da assessoria do candidato. Limitação nas despesas com alimentação, fixado em 10% no teto máximo, e na locação de veículos no teto máximo de 20%. Quer dizer, um candidato a deputado federal que vai gastar R$1 milhão, ele pode gastar R$200 mil em locação de veículo. Acho que não, uma coisa inócua. Porque aqui fica ainda aquela ideia da prática do abuso do poder econômico. Quer dizer, eles estão legalizando a prática do abuso. Deveria diminuir, né? Para que tanto carro na campanha? O importante é usar o horário gratuito. Flexibilização nos conceitos da propaganda eleitoral antecipada. Antigamente, aquela propaganda antecipada que dava multa, isso e aquilo, está absolutamente flexibilizado. Já não é mais o caso de eu comentar nada, porque a propaganda antecipada, ela a data final dela foi no dia 5 de julho, mas a verdade é que houve uma grande flexibilização pela lei que não será aplicada. Uma definição sobre a propaganda eleitoral nas vias públicas. Está um debate aí a questão da instalação das mesas nas calçadas
dos cavaletes, vocês devem lembrar, está aí, cavalete no meio de avenida, tira, não pode, agora não pode, agora pode, mas o cavalete não pode ficar fixo, ele tem que ir lá durante o dia, você tem que ir lá no final da tarde tirar o cavalete, como você tem que tirar a mesa. Quer dizer, umas coisas muito malucas que é difícil de você acreditar que a preocupação do legislador é nessa questão de uma mesa para distribuir propaganda eleitoral. E ampliaram o horário da realização de comício. Antigamente era das 8 às 10, agora é das 8 às 24 horas, se faz comício e não tem problema nenhum. Esse é o conteúdo básico da lei no aspecto eleitoral. Houve uma grande modificação dessa lei sobre o Código Eleitoral, que é a questão da propositura do recurso contra a expedição de diploma, somente agora possível no caso de se debater a inelegibilidade superveniente à data do pedido de registro. Por exemplo, falar rapidamente para vocês entenderem o que é isso. Diziam que o candidato, o ex-governador do Distrito Federal, Zé Roberto Arruda, ele estava inelegível. Mas ele foi condenado na terça-feira por um órgão colegiado, pelo tribunal. Então, teoricamente, ou em tese, ele estaria inelegível. Mas, como ele já havia apresentado o pedido de registro dele, essa inelegibilidade somente poderia ter validade após a eleição, através da propositura do recurso contra a expedição de diploma, que será proposto após a diplomação. Então eu entendo que, nesse caso, ele estaria em condições de disputar as eleições no Distrito Federal. Mas os demais casos do recede, pelo artigo 262 do Código Eleitoral, eles estão extintos, só se discute agora essa questão do recede. Na lei dos partidos políticos, teve um grande avanço, a lei, e eu reconheço isso, era a questão da configuração da duplicidade de filiação partidária. Muitas vezes o filiado não cumpria as determinações da lei e se afastava de um partido e se filiava no outro, e lá na frente, quando havia a comunicação dos partidos, dos seus filiados à Justiça Eleitoral, esse candidato figurava como filiado em um e no outro partido. E isso culminava com o cancelamento de ambas as filiações. E muitas vezes ele ele se encontrava impossibilitado, em razão dessa duplicidade, de disputar as eleições. Agora, tem validade a última filiação partidária. É um modernismo, obviamente, não precisamos ficar enfrentando burocracias para saber qual é o partido que ele está afiliado. O último partido que ele fez a filiação é aquele que ele vai disputar a eleição, então praticamente vai ser extinto do processo eleitoral, do processo de filiação partidária, no campo do direito partidário, a questão da dupla filiação. Só vai ser um pouco engraçado que no último dia pode ocorrer aquelas questões, né? Das 8 horas ele se fiar no partido, mas às 10 ele mudar e filiar no outro. Então eu acho que aí ele vai ter que colocar, além da data, o horário. Né? Eu não sei como é que vai regularizar essa questão, mas a verdade é que esses casos que eu comentei agora foram as principais modificações da reforma eleitoral. Da reforma política eu comentei os principais tópicos, mas nada aconteceu, né? E vamos ver se o próximo Congresso Nacional, que será eleito agora, tem um pouco mais de juízo, né? E ouça um pouco mais o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, no sentido de começarmos a debater, pelo menos, a implantação da reforma política no país. Por última palavra, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos assessores do Departamento de Cultura da OAB de São Paulo, que são comandados pelo esse magnífico
conselheiro seccional, meu colega Dr. Humberto Luiz Borges Durso, porque é uma magnitude muito grande. Eu comentava outro dia, em Brasília, que nós temos 200 palestrantes, que é uma coisa maravilhosa saber que, além da minha palestra hoje, tem mais ou menos de 6 a 8 palestras sendo realizadas no estado de São Paulo, sobre os auspícios do Departamento de Cultura. É muito importante sabermos que nós entregamos, no ano passado, mais de 80 mil latas de leite em pó que vocês contribuíram para as entidades filantrópicas que atendem crianças desamparadas, né? Tudo isso feito pelo Departamento de Cultura, que tem a participação de nossos assessores, uma participação muito importante, porque é um trabalho diário, o controle disso tudo para poder ter esse resultado no final do ano, né? E dentro desses temas, cada palestrante incumbido aproximadamente de ter como no seu repertório no mínimo 5 palestras, né, para poder atender a demanda de todos os advogados do Estado de São Paulo. Eu queria deixar essa homenagem, eu costumo registrar essa homenagem, porque eu acompanho há muito tempo o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Cultura, que não é só o problema de palestra que o Departamento de Cultura se envolve. Nós temos também uma banda, né, a banda da OAB, a Big Band, a OAB, né, que atua sobre a supervisão do Departamento de Cultura. Tem o coral da OAB, com a CASP também, pelo controle do Departamento de Cultura. E temos também o que o Dr. Ricardo fez a referência, que o NAGIC, que ele acabou não falando o que é o NAGIC, mas o NAGIC é um órgão, um núcleo agregado ao Departamento de Cultura, que é o Núcleo de Assistência, Integração Cultural, NAGIC, e que vai ser realizado agora no mês de setembro, talvez, possivelmente, aproveitar o calor do processo eleitoral, uma visita monitorada lá no Tribunal Regional Eleitoral. Quem tiver oportunidade, será muito importante essa visita para conhecer mais de perto essas questões do processo eleitoral, sobretudo a questão do processo eletrônico, né? Que eu tenho certeza, esse processo eletrônico que começou a implantação no Brasil no ano de 1985 e que hoje consagra as eleições, né? Recebendo 141 milhões de votos, né, e processando tudo isso em menos de 10 horas, né, é realmente um grande exemplo para o mundo.